E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Rocha, eu sou host do nosso Sensidia Tech Talks, um podcast dentro do Sensidia Podcast focado em tecnologia e afins, né? Gente, hoje, nesse podcast, a gente está com um convidado super especial, que é o Marcelo Biangulo, da Liberty Health. E a gente vai focar nesse papo, né? Ele é de setor de health, setor de saúde. A gente vai explorar muitas questões relacionadas à interoperabilidade. Nesse programa a gente vai falar de interoperabilidade, né, Marcelo? A gente vai falar de GenAI, de inteligência artificial, a gente vai falar de Open Health, ou seja, né, todas as interações, todas as tendências aí do setor nesse setor de saúde. Gente, para começar então, né, Marcelo, eu queria que você se apresentasse aí, fala aí pra gente aí um pouco da sua carreira, dos seus desafios atuais aí na Liberty Health. Conta um pouquinho pra gente começar esse papo aí hoje. Olá, Rafael, e olá a todos. Eu sou Marcelo Biango, hoje eu sou diretor da parte de desenvolvimento de sistemas e da parte de ciência de dados e integrações da Liberty Health. E hoje nós vamos tocar nesse assunto que é a buzzword do momento, né? AI, interoperabilidade e saúde, que é sensível a todos nós, né? Todo mundo aqui, saúde é muito importante, então como os avanços que a IA tem trago na tecnologia podem nos ajudar nos dia a dia e tecnicamente como é que a gente faz isso, quais são os nossos desafios, então para mim vai ser um assunto bastante agradável. Legal, Marcelo. Muito bom. E bom, vamos começar então com o assunto do momento, assim, só para a gente dar um panorama geral, né? Assim, vamos falar um pouco, começando aqui por inteligência artificial, né? Assim, cara, qual que é o impacto de inteligência artificial hoje que você vê aí no setor de saúde, né? O que você tem visto aí de cases, né? Qual que é a sua visão assim de impacto, né? Dessa tecnologia? A gente tem conversado com diversos clientes, cara, aí com cases sensacionais. Então, me dá uma visão aí, cara, como vocês estão aplicando a inteligência artificial lá na Liberty? IA na saúde, só de falar isso já causa um impacto, né? Muitas das pessoas, porque tem questões, primeiro éticas ali, né? Sobre tratamentos, até onde que vai, até onde que não vai. Mas é inevitável que, assim como todas as outras áreas, a IA tem transformado bastante. E algo que é legal da gente colocar aqui também, assim, que a IA ela precisa de dados, né? E a saúde, ela ainda tem certas dificuldades em fazer essas integrações e essa interoperabilidade do dado. Então, tem a informação, mas às vezes ela está distribuída, não está qualificada, não está de forma organizada para que a IA possa trabalhar, e a IA precisa desses dados organizados, né? Mas a IA, sem dúvida, acho que o principal exemplo que todo mundo fala, e ano passado eu fui em diversos eventos de IA em saúde, era o principal, que era IA ajudando em diagnósticos. Pegar aquela imagem, aquele laudo e tal. Acho que esse case bastante pessoas já viram, mas algo que a Liberty tem feito bastante, e algo que eu particularmente acho que é nas pequenas coisas, que a IA consegue melhorar a eficiência da saúde, por assim dizer, no dia a dia. Então nós temos diversos cases assim, muito interessantes de simples automações, organização e padrões de dados. A IA também todo mundo já pensa direto na GenAI, que é aquela que você vai no prompt, que é o ChatGPT, que tornou tudo um famoso. Mas dentro de AI a gente tem o aprendizado de máquina, tem classificações de IA lá, que elas fazem essa questão assim, tipo mesmo de quantificar o dado, trazer. Então, dentro da saúde, que tem dificuldade com alguns padrões ainda, né? Então, às vezes, cada unidade, cada rede de hospital utiliza padrões e sistemas diferentes. Essas questões dificultam a IA. Então, acho que o primeiro grande desafio da IA e onde ela tem contribuído bastante, é em padronizar e organizar esses dados para que nós tenhamos informações, tanto para melhorar o atendimento, melhorar a tomada de decisão, gestão das unidades. Um exemplo que eu gosto também de usar, e a gente tem tido um grande sucesso aqui, é no faturamento hospitalar. Para quem tem um pouco de conhecimento, é complexo você faturar, porque cada pessoa às vezes usou o médico também usa determinado equipamento, faz determinado procedimento, vai de acordo com o sexo da pessoa, faixa etária e tal. Então se torna um evento que cada
conta de hospitalar, por assim dizer, de cada paciente se torna complexa, e com a IA a gente tem conseguido arredondar essa bola para que o faturista no final já pegue um pouquinho mais redondo para ele só checar, ou então já vem com certos insights ali de, normalmente no histórico aqui, quando o paciente faz esse procedimento nessa faixa etária, nesse tal, adota esses insumos, né? Então, assim, o impacto da IA é gigantesco hoje. Gigantesco. Cara, como você falou, assim, eu imaginando, assim, cara, certamente, né, inteligência artificial tem um impacto ali no operacional da empresa, né, dando informações mais precisas, né, sendo de fato o copiloto, né, a gente vem falando bastante sobre de ferramentas que são copilotos, né, então a gente está falando de ter ali para a pessoa que está no back-office, né, a gente está falando do impacto ali na experiência do cliente ou do paciente, né? Então, ou seja, praticamente toda a jornada, né? Então, cara, tem um impacto também no desenvolvimento, né, de software. Então, tem das integrações e tudo mais, né? Então, de fato, um impacto gigantesco. Mas aí, o Marcelo, como você falou muito, né, assim, cara, a questão dos dados e da padronização, né? Porque eu acho que esse é um grande desafio no setor de saúde, ter esses dados, né, padronizados, né? E como é que você está vendo, então, essa questão de interoperabilidade interna, né? Depois a gente fala também de externa, né? Mas internamente, quais são os principais desafios quando a gente tem que conectar, pegar um dado ali que está num sistema especialista para ir um outro, uma ferramenta de CRM ali, ou um RP, alguma coisa desse tipo que está fazendo a gestão dos processos e aí, de repente, tem que juntar com informações externas. Que tipo de desafio que a gente tem de interoperabilidade aí no setor, Marcelo? Esse ponto é bem bacana a sua pergunta, porque realmente, assim, dentro da saúde tem diversos sistemas que, entre aspas, já fazem a mesma coisa, né? Então, você vai em um hospital, ele usa um MV, ele vai em outro, ele usa TASE, vai em outro, ele usa um sistema proprietário. Então, entre eles que tem a mesma característica, eles já são diferentes entre si. Mas tem aquelas integrações que são inerentes à área. Por exemplo, o sistema se integrar com o laboratório de exame, né? Então, vai mandar a solicitação, o laboratório vai devolver o resultado, e também são N laboratórios, né? Temos de imagem, tem os laboratoriais. Então, isso por si só já traz um grande desafio. E aí, entrando aqui na interoperabilidade, o maior desafio é esse de padrões, né? Então, até tem alguns padrões já de mercado, né? O HL Certify, dentro dele tem vários subgrupos, né, que já categoriza dados de paciente, dados de atendimento, sumário de alta. Então, você vai para aqueles subgrupos, determinadas internação e essas coisas para facilitar, e mesmo assim ainda tem uma complexidade altíssima, principalmente no Brasil. Infelizmente, todo mundo sabe a realidade do Brasil, que nem sempre tem os investimentos nos locais adequados, né? Então, no Brasil, realmente, a gente está muito atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, que a maioria dos sistemas já são nativos essa padronização de dados entre eles, até equipamento, por exemplo. Tem isso também, o sistema tem que se integrar com o equipamento à beira-leito ali, por exemplo, né? Tem hospitais nos Estados Unidos que o equipamento ali já envia para o... Deu a hora do paciente receber aquele medicamento. Então, ele já envia para o sistema, que já alerta o enfermeiro vai lá, dá aquela medicação. Então, assim, não esquece de dar a medicação. Que é triste que às vezes acontece aqui no Brasil, porque é feito manualmente essa organização em planilha, ou dentro do sistema, mas o sistema não conversa com aquele equipamento. Então, enfim, são muitos dados que nós temos na saúde e a gente precisa padronizar e organizar antes mesmo de chegar para fazer a interoperabilidade desses dados. Legal. E aí, né, Marcelo, né, dentro desse contexto, né, assim, a gente está falando muito de, cara, para a gente ter inteligência, para a gente usufruir de todo o potencial de inteligência artificial, a gente tem que ter dados organizados, a gente tem que conseguir ter acesso a esses dados, né, extrair esses dados de forma assertiva, ter uma qualidade desses dados, né. Então, por isso vem a importância da interoperabilidade, né, de ter padrões para facilitar a troca de informações entre os sistemas. E aí a gente vem para essa onda atual que é do Open Health, né, que é agora
né? As instituições trocando a informação, o dado entre si, com consentimento, obviamente, do paciente, da pessoa ali, né? Para ela prover, no final do dia, né? O paciente ali, a pessoa ter, né, o melhor atendimento ou o melhor serviço, né? Então vem essa questão de Open Health. Como é que você está vendo, então, essa crescente, essa tendência, Marcelo? Eu acho que é uma necessidade natural, né? A gente viu o Open Finance, né, acontecer e todos os ganhos que ele trouxe. Tem vários outros Opens também, e na saúde, que é importantíssimo, não poderia ficar de fora. E eu acho que o maior ganho lá no final do Open Health vai ser o dado na mão do paciente, né? É bem comum na vida das pessoas, você faz parte de um tratamento em um hospital com determinado médico, depois você faz outro tratamento em outro hospital, então você conseguir ter todo esse dado para onde você for ser atendido, você poder levar ele, aquele médico de atendimento vai ser muito mais assertivo no tratamento, saber que você já tomou determinada medicação ou não. Ou então tem um caso extremo, né, de um acidente que ocorreu, você está desacordado, chega no hospital, eles já sabem as alergias que você tem, o que você já passou, se você tem um catéter numa cirurgia de coração, algo nesse sentido, vai com certeza salvar vidas. Então é um dos objetivos aí que eu acho muito legal do Open Health. E como você falou, né, da questão de interoperar e AI e esse dado, até por ser questões de vida ou morte, por assim dizer, ajudar no tratamento correto e no melhor atendimento do paciente, o dado tem que estar muito apurado, né? Tem um conceito de IA que eles usam quando você vai produzir um IA do zero, que é o envenenamento da inteligência artificial, né? Que ela vai se retroalimentando e vai aprendendo ali, né? Principalmente quando tem aprendizado de máquina. Então, se você coloca o dado, por assim dizer, envenenado, né, que é o termo que eles usam lá fora nos Estados Unidos, aquilo vai crescer, vai se espalhar por toda a sua IA e depois você não consegue mais recuperar, porque já foi em tudo. Então, algo que nós da Liberty aqui estamos tendo bastante cuidado é em colocar todas essas travas de segurança já no início dos projetos. E aí foi até de encontro, né, com a Sensidia para nos apoiar também com toda a expertise que tinha já de Open Finance em relação a essas áreas de padrões, segurança, melhores práticas para que a gente possa garantir a segurança e a qualidade desse dado para que a gente chegue então nesse mundo ideal do dado com muita qualidade e trazendo esse grande ganho para o paciente, melhorando a saúde e salvando vidas. Uhum. E você tem uma visão, Marcelo, você falou muito assim você deu um exemplo, né, de prontuário e tal, né, de a pessoa ter o acesso rápido ao histórico, por exemplo, cara, se ela sai de uma instituição, vai para outra, ou seja, dentro de toda a cadeia da experiência daquele paciente, né, ele ter o acesso facilitado, né, das informações, ter o histórico, né. Que tipo de outras, o que você está vendo além disso, né, assim, além de facilitar o acesso, que tipo, você tem algum serviço novo, alguma maneira nova de se fazer uma experiência inovadora? Como é que você está vendo isso proporcionado pelo Open Health? Né? Ótima pergunta. Eu tenho um exemplo até prático que já está em uso pela Secretaria Municipal de São Paulo, através de todo esse trabalho de interoperabilidade, nós usamos, indo por um pouco mais técnico, né, a plataforma da Sensidia para fazer as integrações entre todas as unidades de saúde, seja hospital, UPA, CAPS, com o Databricks por trás, para ser o repositório de dados, que nós chamamos de Health Lake, né, que é o lake de dados de saúde. Com isso nós implementamos, e aí já utilizando até a tecnologia também do Bedrock da AWS, então assim, um conjunto de grandes cases, grandes empresas, nós criamos ali o sumário do paciente, que nós chamamos. Não importa o tamanho do histórico do paciente, se ele tem 10, 100, 300 atendimentos, muitos resultados de exame, a IA sintetiza tudo isso em um parágrafo para o médico, trazendo os principais pontos. Então, legal. O médico não precisa gastar muito tempo lendo vários resultados de exame ou perguntando para o paciente, e vamos ser honestos, né? Várias vezes pergunta, a gente não lembra daquele resultado de exame que você fez 2, 3 anos atrás, né? Então, a gente responde para o médico ali, não sei, mas às vezes a gente nem tem certeza. Mas a IA vai pegar todo aquele seu histórico e já resume para o médico, que ele teve tal internação, teve uma crise nisso, tem alergia àquilo e tal, e etc.
E isso já está em uso pelos médicos hoje do município de São Paulo nas unidades integradas. E o feedback tem sido muito positivo, porque isso facilita muito para o médico, para o atendimento e eleva a qualidade para o paciente. Então, juntando como eu falei, as grandes empresas, as grandes soluções, as grandes ideias, né, dessas 3 áreas de interoperabilidade, AI e Data Lake. Legal, cara. Assim, e que tipo, curiosidade mesmo, que tipo de tecnologias, principalmente de inteligência artificial, que estão por trás, né? Porque assim, você comentou, né, cara, assim, de soluções da Amazon, Bedrock e outras, né, que para gestão do dado e tudo mais. Tem a importância, obviamente, como você disse, né, de, cara, ter uma camada de segurança, né? Porque assim, tudo bem, a gente vai se conectar lá com qualquer LLM, qualquer motor que vai dar essa recomendação, só que esse dado de recomendação que vai aparecer, cara, ele precisa ter uma camada de segurança, ele precisa ser auditado. Por isso da importância, né, de a gente estar falando de um gateway de APIs, por exemplo, que tem todas essas questões de segurança, de acesso controlado, de quem está dando acesso, de quem está consumindo, quando foi, né, de auditoria e tudo mais, né? E as tecnologias por debaixo dos panos ali, né, de inteligência artificial e de outras soluções, o que você tem visto aí que está sendo utilizado, mesmo nesse case que você acabou de comentar? É muito legal esse ponto, justamente, quando eu fui iniciar esse projeto junto com o meu time, aí são premissas que para mim são inegociáveis, que igual você falou, segurança. Hoje em dia a gente vê vários vazamentos de dado, essas coisas, até como eu falei anteriormente também, para que o dado esteja certo quando chegar na mão do médico, para que ele faça um bom uso daquela informação, o dado tem que estar 100% correto. Então, nós tínhamos premissas muito claras de segurança e de como nós iríamos trabalhar esse dado. Então, aí entra a Sensidia, que nos ajudou bastante, como você falou, com essa parte de log, auditoria, segurança, transparência, plataforma fantástica. Desde o início, quando nós começamos a usar ali, já me trouxe paz para esse ponto. Eu sei o que está acontecendo nas integrações, na interoperabilidade. Então, quando o dado sai de uma unidade, chega em outra unidade. Depois que o dado está no nosso repositório, para usar a inteligência artificial, então aí foi onde nós recorremos à Amazon, que também nos deu todo o apoio lá com o Bedrock e os LLMs. Criamos um prompt gigantesco, que no inglês lá eles chamam de guardrails, né? Tem vários guardrails para que a gente garanta que a IA não alucine, que ela não infira dados inexistentes, então que ela trabalhe assim. Fizemos vários estudos, vários testes, né? Aprimoramos, testamos vários LLMs também, até que a gente está usando hoje o Claude Sonnet 3.5, foi o que foi mais para essa parte da saúde ali, depois de vários testes, foi muito legal. E tem um código Python por trás que ele ajuda nessa segurança. Por exemplo, ele separa o dado que identifica o paciente do dado clínico. Então, para que não... Óbvio, nós temos toda a segurança, mas caso o desastre aconteça, de alguém acesse indevidamente ou por falha de segurança dentro do sistema, que às vezes a pessoa perde a senha e outra pessoa pode pegar a senha dela e ter acesso a esses prontuários ou qualquer coisa, então o dado é separado. Ele só volta isso quando ele vai no sistema. Então só o médico, na hora que ele faz a requisição pelo sistema, é que consegue unificar quem que é aquele paciente e o resultado clínico, nesse sumário, toda essa questão. Até lá tem todo um trabalho de separar, anonimizar, vinculado por chaves, identificadoras, cada um. De tecnologias mais no detalhe, então nós utilizamos Databricks, também excelente plataforma para hoje você ter Lake. Seguimos os modelos lá de Delta, né, e Lake House, com as melhores práticas também de mercado. Né? Aí, como eu falei, de integrações, a Sensidia também nos apoiou em toda essa etapa com as melhores práticas de integração, segurança, organização, log, baseado já no que já tinha sido feito também com Open Finance. E por último, a AWS também, que disponibilizou arquitetos deles, checaram todo o projeto de ponta a ponta. Foi até legal, porque no Brasil foi um case tão inovador que a AWS fez uma apresentação no Reinvent-se, que é o grande evento deles, no final do ano passado, que ocorreu lá em Las Vegas, para mostrar esse case de como é que tudo tinha sido feito, porque foi realmente assim, seguindo todos os protocolos, né, e o resultado real e que impactou real, tanto o médico como o paciente hoje em qualidade de dados. Né? Então, muitas empresas, muitas tecnologias por trás. Bacana. E falando, a gente falou bastante de tecnologias, né, e padronização, né, a gente... De novo, né? Não dá para separar muitas coisas a gente fala em Open Health, a gente tem que falar de interoperabilidade
que a gente tem que ter, e a gente tem que falar de inteligência artificial para acelerar todo esse processo, né? Então as coisas estão sempre, essas 3 tendências, né, que é o nosso foco aqui de hoje, estão sempre... e aí falando de padronização, né? Bom, Fire, por exemplo, e HL7 é os principais padrões quando a gente está falando de troca de informações entre sistemas, né? Então, até uma API REST, né, uma API, uma das formas um dos protocolos de implementação do Fire, que é um modelo, obviamente, de dados, né, a API REST, né? E aí, a gente está no início da jornada, quando a gente está gravando esse podcast, obviamente, está no início da jornada do Open Health aqui no Brasil, onde até a Liberty Health é uma das pioneiras, né, no assunto, com cases, com implementação de projetos. Então, quando a gente está falando desse início de jornada, né, tem uma série de definições. Né? A gente tem que falar aí de qual que é o modelo de dados que vai ser padronizado para todo mundo. A gente tem que falar do modelo de segurança, né, que a gente vai utilizar. A gente tem que falar também do modelo de consentimento, né, como uma pessoa, né, ela vai consentir sobre os dados e essas informações. Né? A gente tem que falar também, dentro do Open Health, o papel do regulador, se é que vai ter regulador. Né? Como eu disse, né, a gente está no início da jornada. Então, assim, nesse contexto de Open Health aqui, acho que o principal nesse momento, um dos principais, está na questão de definir o protocolo, né? E o que você está vendo? A gente está indo para usar um protocolo mais proprietário, a gente vai ser baseado em Fire, alguma derivação. O que você tem visto aí nas definições para interoperabilidade no Open Health? Eu diria que nesse ponto é um dos principais desafios. O Fire ele já é amplamente usado nos Estados Unidos e funciona bem lá. Só que o Brasil tem suas características. Então, a gente tem que abrasileirar, que a gente chama algumas coisas do Fire. E aí, como você falou, até na parte da regulamentação, a gente o primeiro grande impeditivo, porque a gente espera que o Ministério da Saúde dê velocidade e ande, e às vezes não anda, volta, mas tem alguns já, grande parte do FIRE, o Ministério da Saúde já deu uma brasileirada, já organizou. Outras a gente, na brincadeira, mas coloca uma pressãozinha neles também, cobra, né? Porque a gente quer que a coisa ande, quer que a coisa funcione. Então, mas aos poucos o FIRE tem sido o padrão adotado. E aí o grande desafio da implementação do FIRE aqui no Brasil são, primeiro, falta de mão de obra que conhece. Hoje, para você contratar um profissional que entenda do padrão e que consiga fazer essas traduções das taxonomias, dos deparas mesmos ali do dia a dia, não tem. É raro, e aí quando você encontra, aí fica muito caro e termina inviabilizando o projeto. Então, ponto de curiosidade aqui. É a terceira vez que eu vou fazer o projeto do Open Health. E é legal porque nessa jornada eu já passei então por aprendizados. Né? O primeiro, fazendo um parênteses aqui, né? O primeiro projeto que eu fiz foi espelhado a RN10, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde. A gente seguia os mesmos padrões, até para a gente poder ganhar celeridade e dali conseguir dar passos para frente. E depois nós fizemos um já que vamos pegar o que é de bom nesse, a gente aprendeu algumas coisas, vamos colocar outras coisas aqui. E aí o Fire, por exemplo, foi um dos que nos embarreirou muito nesse ponto, porque quando eu ia montar uma equipe para poder me ajudar nessa parte, eu não encontrava, ou ficava tão caro, como eu falei, que inviabilizava o contrato. Então eu falei, a gente vai precisar então, formar pessoas nessa área. Então eu tive que contratar pessoas, dar o treinamento, né? Um consultor, um técnico, deu o treinamento, montou. E aí então a gente chegou nesse terceiro projeto agora, que aí agora eu tenho todos os insumos e a coisa tem ido bem. Então dentro desse desafio, depois de conseguir as pessoas, eu encontrei um novo obstáculo, que foi a conversão do dado. E para quem é bem técnico e trabalha principalmente com dados, sabe que às vezes não é só um deparo simples. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um campo que no Fire, ele é estruturado, né? Lá está aberto, é escrito dentro do prontuário do paciente. Então, você tem que extrair aquele dado, depois converter ele para poder encaixar. E, às vezes, aqui só encaixa em 3 formatos. E, por algum motivo, o médico escreveu no 4º formato, e que não prevê. E aí, então,
além de abrasileirar o FI, ainda tem que fazer, às vezes, essas complementações, e que dentro da saúde são muito complexas, porque envolve questões clínicas, estudos e tal. Então, isso burocratiza e termina travando um pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, o FI é o padrão a ser adotado e ser seguido. E olha só, cara, como é que se conecta, né? Que eu pensando assim, né? Isso é um dos cases da Syncydia também, né? Com o nosso Copilot, né? GenAI é utilizado justamente para dar essa aceleração para a capacitação das pessoas, especialmente as pessoas, né, desenvolvedores de início de carreira ou mais júniores, né? Vamos dizer assim. Então, imagina lá que, cara, você usar GenAI, um Copilot baseado em GenAI, que você sobe o protocolo, tá aqui, ó. Essas são todas as regras do protocolo. Você sobe lá as informações de contexto, você contextualiza o seu copiloto para te ajudar a escrever as APIs, as integrações, as interfaces de forma mais, né? Então, GenAI tem impactado para você, assim, em projetos nessa linha, né? Eu estou trazendo aqui um pouco do que a gente viu de clientes que estão usando, e que eu me lembrei muito do que você comentou, né? Que é justamente dar aceleração no onboarding das pessoas ali, né? Como é que você vê isso, cara? Foi uma grata surpresa, né? Eu mirei numa coisa, acertei nessa aí também que você está falando, e é real. O Copilot da Syncydia ajuda bastante, e principalmente com esse desafio do conhecimento da mão de obra, né? Hoje eu consigo pegar na minha equipe profissionais júniors, e em curtíssimo tempo eles conseguem ter esse aprendizado com o apoio do Copilot da Syncydia para produzir APIs no mesmo nível que desenvolvedores sêniors. É óbvio que a gente está falando daquele core, né, da API ali, 80% da API. Tem aquele pontinho que é óbvio que o analista sênior ainda vai conseguir fazer com mais detalhe, mas sem dúvida nenhuma isso também acelera bastante. Foi um dos outros desafios que eu tive nos projetos anteriores, né, nesse ponto de mão de obra. Eu tinha que pegar somente especialistas da área, que mesmo assim demoravam muito tempo. Então hoje, com inteligência artificial e especificamente com o Copilot, toda a plataforma da Syncydia, isso aí deu uma celeridade, baixou o custo no meu projeto, ao mesmo tempo que eu consigo... E os desenvolvedores que estão em início de carreira pegam isso muito mais natural e muito mais rápido, e eles já sentem engajados, né? Porque é muito legal quando você está no início da carreira, você participar de grandes projetos, e o projeto da saúde em específico, eu sou muito grato quando a gente faz uma entrega que a gente sente que impactou. Eu costumo, às vezes, pensar até tipo assim, se essa melhoria na saúde, igual eu falei, se o sumário de alta que sintetizou lá o resumo clínico salvou uma vida, pô, eu já fiz muita coisa, já fico em paz, assim, que já melhorei, né? Então, eu acho que eu vejo isso também nos desenvolvedores da minha equipe, né? Quando eles veem esse ganho na saúde pública, que é tão precária às vezes, né? Pessoas carentes que precisam. Então, eu vejo assim, um desenvolvedor júnior, então, tá num mega projeto, impactando na saúde e pegando de forma natural e nativa, é muito bacana. Legal. E esse aí, cara, a melhor, você acha que é a melhor maneira de engajar as pessoas? Porque a gente está falando de engajamento, né? Porque assim, a gente está falando de você como líder, né? Você trouxe vários desafios aí de liderança, de formação. Mas, cara, como é que a gente... a gente está falando, cara, um monte de tendência o tempo todo, né? E não é só na área da saúde, qualquer área. Tem um monte de coisa acontecendo o tempo todo, né? Como é que você engaja essas pessoas, né? Falou, cara, olha, interoperabilidade, todo mundo precisa aprender, né? Todo mundo do time precisa ser expert nos protocolos. Cara, tá vindo inteligência artificial aí, isso aí vai impactar o nosso negócio, já está impactando, né? Vem mais uma tendência de Open Health aí. Como é que é para você isso, cara? Assim, como é que, além de... Você trouxe esse exemplo, né, de... Cara, o desenvolvedor utilizar uma ferramenta ou participar de um projeto e ele vê que isso trouxe um impacto na sociedade, pô, é a melhor maneira, né, de se engajar. Mas que outras formas, cara, assim, como é que você tem lidado assim para engajar o time ali, os desenvolvedores e, enfim, cara, olha, inteligência artificial, de novo, né, Open Health, cara, a gente tem que estudar isso, a gente tem que se posicionar, nós somos os pioneiros, né? Como é que é isso para você aí, para lidar com o time, cara?
É um ponto que é quase natural. Eu sinto que quando as pessoas... por mais que a gente fala hoje em dia, né, que as pessoas estão ficando más e tal, aquela coisa toda, eu vejo mais positivo. Geralmente, quando chegam esses projetos que a gente impacta a saúde pública, é quase que natural, a maioria das pessoas já se engajam automático. Sim, sim. Mas algo que eu vejo no dia a dia, que quando entra uma pessoa nova na minha equipe, que não era da área da saúde, são duas coisas que sempre me chamam a atenção e é uma felicidade quando eu vejo isso. Que primeiro, que ela acha que é muito complexo todo. Porque realmente a saúde tem algumas palavras, alguns jargões ali, que é muito da área e normalmente quem é de fora não convive com isso, né? Então quando ela chega, ela acha que é muito difícil, depois ela vê que não é só o dia a dia, costume. E aí depois ela vê que é natural. Então para quem está entrando não precisa ter medo, é algo que você vai pegar e é natural. Todos esses padrões são bem documentados, então a pessoa consegue aprender bem rápido. E o segundo é quando ela passa a ver o hospital de forma diferente. Eu já tive diversos relatos de desenvolvedores e outros profissionais que chegam. Vou dar um exemplo aqui de um outro sistema que nós fizemos, que é o de classificação de risco. Aquele que é a triagem, quando você chega no hospital, que ele vai te triar em verde, amarelo, azul, aquela pulseirinha que põe no seu braço. E aí ninguém nunca dá muita bola. Aí depois de uma equipe minha desenvolveu esse sistema, quando eles foram no hospital ser atendidos, eles, olha, lá eles fazem assim, fazem diferente, a gente pode melhorar isso. Então, é igual eu falei, eles voltam natural para mim já, eu vi isso, vamos fazer isso, vamos melhorar. Então eu acho muito legal de trabalhar com a área de saúde, que é isso, assim, né? A gente sempre vê essa questão de se a gente pode melhorar a saúde, vamos fazer, eu vi isso, é bacana. Porque tem um impacto direto, até na experiência dela mesmo, da pessoa. Né? É um assunto, né? Health tem isso, né? Assim, é um assunto que impacta a pessoa diretamente, né? A família, né? Todo mundo. Isso, né? Uma outra questão aqui que eu acho que todo mundo já teve algum parente que ficou internado. É angustiante. Então, quando você pensa que você pode melhorar isso, baseado na sua experiência, né? Tem um profissional em específico que ele até trabalha comigo lá hoje, ele me trouxe um case que eu achei muito importante, assim, sabe, né? E foi basicamente essa pergunta, assim, que você me fez, né? Ele trabalhava muito esforçado e queria fazer tudo acontecer. E aí um dia eu perguntei para ele, né? Para entender, o que tá te motivando tanto? Por que você se esforça além dos outros? Tá? E aí ele teve não vou abrir aqui para não expor o caso dele, mas no hospital ele teve um acontecimento ruim que aconteceu com ele por erro médico. Com a família dele em específico, com erro médico. Sim. Então quando ele veio para cá, ele falou, eu não quero que aconteça com os outros o que aconteceu comigo. Então eu vou caprichar, vou colocar toda a qualidade, vou me esforçar ao máximo para que o sistema melhore e corresponda. Ok, então é quase que natural das pessoas essa questão de ajudar e contar na saúde. Sim, sim. E aí, cara, falando um pouco... Bom, a gente falou aí de engajamento, engajar pessoas, cara, protocolos... Mas qual que é esse universo, cara, assim, de interoperabilidade? O que a gente está falando de... É só o HL7, é só o FHIR... Tem outros protocolos? Como é que você vê assim? Cada um implementa do seu jeito, as instituições ou outras instituições privadas, outros órgãos governamentais. Como é que é essa questão de padronização, assim, de que outros protocolos além de FHIR, HL7, aí você tem visto aí encarando a realidade do Brasil hoje, da maioria das instituições, a coisa precisa acontecer. Não sei, estou dando como exemplo aqui, mas uma rede de hospitais aqui, ela precisa integrar o dado entre ela. Sim. Né? E essas dificuldades que eu coloquei do FHIR, com certeza eles passam também de achar profissionais, de desenvolver o tempo, investimento. Então vai dando jeito, né? Então vão criando os protocolos proprietários ali, não intencionalmente, mas para a coisa acontecer, vai indo. Então, protocolo que às vezes nem tem nome. Então, integra, faz feijão com arroz, do jeito que o dado é. E aí te gera problemas depois, que quando ele vai integrar com outra rede, não consegue, porque cada um fez de uma maneira ali. Mas realmente hoje não tem muito... isso aí o FHIR já está bem consolidado. Assim, quando fala que se vai padronizar, tem que ser FHIR. Mas a realidade do Brasil é que eu diria que a maioria não utiliza FHIR. Não utiliza. Cada um está com seus próprios... Na Secretaria Municipal de Saúde, onde nós temos a maior atuação,
Por exemplo, a gente está migrando agora para o FHIR, mas tudo é integrado também de acordo com o modelo do sistema. Então, se o dado é estruturado, a gente integra estruturado, se ele não é estruturado, a gente integra não estruturado, e a coisa funciona porque ela tem que acontecer. Então, a gente está nesse momento de transformação agora, até em apoio com a Sensidia também, já indo para o Open Health e ao mesmo tempo padronizando. Indo para o tecnês agora, um pouco de problemas reais aqui, né? Até para quem vai participar e entender um pouco. Cada unidade de saúde tem seu próprio banco de dados. Só que o paciente, às vezes, foi atendido em vários. Sim. Só que nenhum ele informou o CPF, no outro ele não informou. Nenhum ele está com o nome de casado, no outro ele já está com o nome de solteiro. Sim. Então, até na hora de juntar esse dado, às vezes não é tão simples assim. Você não vai bater CPF com CPF e está igual. E até nesse caso do CPF ainda, tem um caso inusitado que aconteceu conosco recentemente, que acho que foi o irmão, ou foi o tio, sei lá, alguma coisa, chegou, não estava com documento, e aí ele usou o CPF que ele tinha na cabeça, que era do irmão dele, só que aí quando bateu no sistema, puxou os dados do irmão, e aí virou tudo num prontuário só. Na hora de unificar no Open Health, juntou tudo usando... Então, assim, até usar um identificador forte como o CPF, ainda gerou problema. Então, para isso, a gente tem trabalhado com o que a gente chama do Golden Record, né? Que é usando também um pouquinho de inteligência artificial, mas esse é até mais a verdade, mais machine learning ali, com as travas de segurança, que ele faz um cálculo percentual para apontar se aquela pessoa é aquela pessoa. Ele vai juntando data de nascimento, nome, CPF e tal. Não tem essa informação, mas tem essa e tal. E ele fala, tem 95% de chance de ser a mesma pessoa. Junta ou não junta esse dado? Deixa separado. Então, até essas tratativas por trás também impactam nessa questão até da adoção do FHIR, né? E da unificação dos dados. Sim, porque olha só, a gente está falando muito de interoperabilidade, né? E aí tá na minha cabeça aqui, né? Para falar contigo. O modelo, né, de mensagem que é o que o FHIR entrega, né? Ele entrega o modelo lá, olha, assim, ó, como é que é uma estrutura de um prontuário. É assim, assim, assim. São esses campos, esse é o padrão de nomenclatura, esse é o nome das tags, né? Esse é o nome dos campos, dos atributos aqui. Isso é protocolo de mensagem, né? Aí você trouxe, cara, o segundo ponto dessa arquitetura, que é o dado em si, né? Eu tenho que pegar os dados, informações de vários sistemas, eu tenho que unificar, e aí muitas vezes tem essas questões de discrepância entre os dados, como o exemplo que você deu, né? De nome de solteiro, nome de casado, né? E o que... Aí eu fiquei na curiosidade, né? Assim, que tipo de... Aí você citou por cima aí um pouco de inteligência artificial, né? Mas tem ferramentas específicas que fazem essa... Digamos assim, eu não sou especialista nisso, né? De conciliação, vamos dizer assim, né? Que é, cara, de pegar essas informações. Que tipo de padrão arquitetural, que tipo de ferramenta é utilizado para fazer esse tipo de casamento aí, né? De conciliação dos dados? Nós desenvolvemos uma própria solução em Python mesmo, que ela calcula esses índices e dá esse retorno aprimorado. Quando não atinge o percentual que nós colocamos lá, que dá o matching, né, da coisa, ele devolve em tela para o recepcionista no momento que ele está fazendo atendimento do paciente e fala, você quer juntar ou você não quer juntar? Né? Porque aí ele vai conversar com a pessoa, é você esse outro registro, não é você. Às vezes esse problema de registro já começa até por outros casos também. Às vezes a pessoa passa mal, ela chegou no hospital por um SAMU, né? Então ela não foi pela recepção. Então o dado também não entra toda vez correto, ou sofreu um acidente, chegou desacordado, aquela coisa. Ou é aquele dado muito antigo também, desde criança, que você começou criança, o seu prontuário, né? E depois, usando o mesmo exemplo, casou, mudou de nome e outros pontos. E não, por certas vezes não é atualizado esse dado. Então, aí é aquela hora que realmente, por mais que a inteligência artificial esteja avançada, ela não consegue uma bola de cristal, então tem que perguntar mesmo para a pessoa. Exato. E vai. Uma tratativa mais manual ali. Mas a gente ainda consegue fazer esse cálculo e vai até onde pode, né? Legal, quando está muito discrepante. De fato, a IA também ajudando, né? Potencializar, né? Ajudando nisso aí. E aí, Marcelo, bom, dentro dos desafios da interoperabilidade, né? A gente falou de protocolo de mensagem, a gente falou de o dado em si, a qualidade dele. E as tecnologias de transporte, né? O que eu quero dizer de transporte, né? Assim, como é que você está vendo hoje, no setor de saúde como um todo, né? Assim, cara, as integrações entre os sistemas, ele acontece
de forma, cara, eu tenho um banco de dados aqui, eu faço uma cópia para outro banco de dados, no modelo mais batch, né, no modelo mais ETL. Você tem visto mais APIs, né, sendo criados usando Fire ou não, mas mais um modelo mais arquitetura API web. Como é que você vê essas tecnologias mesmo de integração no setor de health e como é que está se caminhando aí para o futuro? O que tem funcionado melhor na minha experiência, nos meus projetos, é as APIs. API REST, todos os sistemas fácil de desenvolver, fácil de integrar, né? Faz os contratos ali das APIs, né? Documentação. Também gosto bastante do DevPortal da Sensid, ajuda bastante nessas questões. Nos projetos anteriores eu fazia direto ETL de banco para banco e é sem comparação. As APIs facilitam bastante porque ela já garante a segurança na entrada do dado, já tem regras estabelecidas. Como eu falei, aumenta o leque de desenvolvimento, te dá mais opções, né? O banco de dados restringe a mais engenheiro de dados, um DBA, fica muito mais manual, suscetível a falhas. O primeiro projeto que eu trabalhei focado nessa questão de montar um lake de saúde, utilizava até blockchain, né? Com CouchDB, toda aquela tecnologia de blockchain, e a integração era muito ruim ali, era pouca validação e tinha uma rejeição muito grande. Então as APIs elas ajudam bastante neste ponto. Então acho que hoje, sem dúvida, perguntar para mim, vai de API que vai dar certo. É mesmo porque, né, cara, assim, a gente está falando na evolução, né, bom, a gente vive esse mundo, né, de integração, desafio, esse é o nosso desafio, né, fazer integração, e a gente vê, assim, tem diversos benefícios, né, você utilizar uma API. Cara, você citou super bem aí, né, questões de documentação, de controle, de auditoria, de padronização, né? E também proporcionar uma arquitetura um pouco até mais real-time, né? Então, diferente daquelas arquiteturas, geralmente, onde você precisa fazer um batch, né? Você faz, cara, uma vez por dia, eu vou até o banco de dados, pego as informações para replicar para outro banco de dados, ou para gerar um arquivo, né? Para ser outro sistema secundário. E toda vez que tem um sistema novo, uma integração nova, você tem que construir tudo. Exatamente. A API é altamente reutilizável. Reuso, muito bem, cara. Isso mesmo, tem esse grande benefício de reuso, né? E o reuso não só interno, né? Assim, a gente está falando muito de APIs, a gente está falando do Open Health, né, cara? Assim, é um contrato padronizado que todas as instituições vão seguir. Então, facilita a descoberta. Até a gente tem essa discussão muito de a importância, né, das APIs dentro do contexto de inteligência artificial. A gente está vivendo um boom aqui dos agentes, né? Então, cada vez mais... E os agentes, como é que eles fazem ali para se integrar? Cara, ele também não faz milagre, né? Se eles não saber como é que é a estrutura de dados do seu sistema... Então, por isso que é importante você ter uma OpenAPI Spec, né? Um Swagger ou OpenAPI 3.0 com uma boa qualidade, para que qualquer outro sistema de inteligência artificial consiga se conectar mais facilmente, porque ele sabe fazer muito bem isso, né, de inteligência artificial, de ler o OpenAPI, então consegue fazer a contextualização muito mais rápida, né? Então, assim, muito da importância das APIs no contexto de inteligência artificial está ligado com isso. E até um complemento nesse assunto aí que é importante a gente sempre ressaltar. Quando a gente fala muito de IA e esse apoio que dá, vem muito aquela fala, né, que a IA vai substituir, a IA vai fazer tudo. Né? O negócio falou, tem um limite, né? Não vai fazer a mágica acontecer. Então, por mais que tenha ainda toda a API, tenha toda a documentação, sempre vai precisar do desenvolvedor, sempre vai precisar de lá. Eu acho que, colocando até como parêntese aqui dentro desse assunto, eu acho que o grande ganho da IA no desenvolvimento para o desenvolvedor, apesar de muitos terem esse medo de serem substituídos, não, é ganho de produtividade para a empresa. Sim. Porque se a empresa tem 10 desenvolvedores e ela produzia 10 projetos, sei lá, um por desenvolvedor, e agora dobrou a produtividade do desenvolvedor porque ele gasta menos tempo fazendo determinadas ações que a IA contribui. Ele consegue fazer 2 projetos, a empresa não vai reduzir para 5 desenvolvedores, ela vai aumentar para 20 projetos, porque isso vai melhorar o faturamento, vai melhorar a quantidade de clientes e com isso melhora até a vida dos desenvolvedores também. A empresa vai ter mais margem para pagar melhores salários e melhores crescimentos. Então, para esse ponto, eu sou bem positivo em relação à adoção e uso da IA
na melhoria, principalmente desses grandes desafios que nós temos aqui de interoperar e padrões de dados e todo esse conceito. Cara, olha só, né, assim, você trouxe uma reflexão muito bacana, né, assim, com desenvolvedores de menor senioridade, utilizar uma ferramenta de inteligência artificial provavelmente te dá um ganho de produtividade maior, sei lá, estou chutando 80%, não sei se é isso, né? 80%. À medida que o desenvolvedor vai ficando mais sênior, a produtividade cai, né? Não é mais os 80% do cara júnior, né? Ele é, sei lá, 20%. Porque tem até outros fatores que influenciam nisso, né? Eu vi uma reportagem não, um artigo do próprio GitHub falando que, cara, não sei se você viu isso, né? À medida que a inteligência artificial, né, as ferramentas de GenAI estão sendo utilizadas, né, os copilots, os copilotos, o número de código duplicado tem crescido absurdamente. E código duplicado é problema. Cara. Então, assim, você vai ter que ir lá e corrigir, você vai ter que... você não vai deixar dois códigos fazendo a mesma coisa. Isso impacta na produtividade. É coisa desse tipo, né? Então, por isso que quanto mais sênior, acho que essa reflexão é super importante. Eu concordo muito, né? Assim, cara, não... Estamos longe disso acontecer, né? De, cara, vai substituir os desenvolvedores. Também acho que não, né? Pelo menos a médio prazo, na minha visão. Então, eu acho que, cara, assim, tem essa questão de enxergar como produtividade mesmo, né? E esse ponto que você trouxe é interessante também sobre... A gente está chamando aqui de ganho de produtividade, né? Mas eu vou mudar aqui até para linkar com outro artigo e outra pesquisa que eu vi também, feita lá no Reino Unido, sobre o ganho de performance da pessoa que adota a inteligência artificial. Não vou me lembrar agora exatamente qual foi a universidade que fez um estudo, onde ela aplicou, tipo assim, não era nem universidade, era uma escola, na verdade. Pegou a professora de matemática, pegou a turma de matemática e entregou a prova e falou, vocês podem usar GenAI para responder a prova de matemática. E aí, óbvio, todo mundo melhorou as notas. Mas qual foi o resultado da professora? Que quem já tinha nota boa, melhorou, mas melhorou 10%. Quem tinha nota muito ruim, melhorou, como você falou, 70%, 80%, melhorou muito. Então, deu um equalizado. Então, um grande ganho que a traz, né, que foi resumindo aqui a lição desse artigo, desse estudo, foi que a IA te ajuda a melhorar nos seus pontos fracos. Ela te ajuda a melhorar onde você já é bom, mas te ajuda a melhorar nos pontos fracos. Então, um desenvolvedor que está em início de carreira, ou que tem dificuldade, vamos falar do assunto que a gente tem falado muito, em fazer APIs, né? Então, ele vai conseguir produzir API mais rápido, com mais eficiência, utilizando o GenAI, mesmo que ele não seja tão bom naquilo. Então, vai tornar ele um bom profissional. E aquele que é bom em API, às vezes, não é bom em fazer query, em organizar alguma outra área. Então, eu acho que manter a mente aberta para que a IA te ajude onde você pode melhorar ou de fazer mais entregas, né? Eu acho que essa ferramenta é um apoio mesmo, não é substituição, não... Eu acho que chegou até sendo vendido com muita revolução. E aí, é óbvio que as pessoas já linkam com aqueles filmes de Exterminador do Futuro, aquela coisa toda que a IA já sai andando e já faz tudo. Eu acho que a gente está muito longe disso. Eu acho que é realmente uma ferramenta aí só para ajudar e acelerar as coisas. Não, com certeza. Concordo muito, cara. E falando um pouco também, ainda conectado, né, assim, quando a gente usa, né, GenAI, como eu disse anteriormente, né, cara, a gente tem que, para conectar principalmente com as fontes de dados, se você não tem um contrato bem estabelecido, se torna mais difícil assim. Aliás, para qualquer projeto, né? A gente está falando só de eu vou criar uma camada aqui de agentes de API que vai automatizar algum processo cara, o desafio de conectar com o legado ele vai continuar, né? Com o legado ou com as fontes de dados ou com os sistemas ali, né? Que estão acima dessa camada de negócio, dessa camada de automação, dessa camada de inteligência artificial, né? Como é que você tem visto o desafio, de fato, para conectar onde a informação está, né? O sistema legado, o ERP, o CRM, a fonte de dados, né? Assim, quais são os principais desafios quando a gente fala de conectividade, né? Assim, e tem solução? Que tipo de solução você tem visto para ajudar nessa conectividade? Muito legal esse tema. Eu já trabalho em tecnologia na saúde há
12 anos. E lá atrás eu era mais até de banco de dados e já tinha esse desafio de conectividade entre pegar dado daqui e levar para lá. E aí tem notícias boas e ruins, né? O ruim é que poderia ter avançado muito mais vamos falar nos últimos 10 anos aqui, mas de fato só veio avançar quando veio o Covid. Felizmente, assim, o Covid foi ruim, mas acendeu o alerta ali para essa questão de ter mais atenção para os dados de saúde, facilitar essas integrações, essas interoperabilidades. Acho que todo mundo presenciou um pouco na época do Covid o desafio que era até saber quantas pessoas estavam internadas, quantas morreram, quantas estavam infectadas, quantas estavam vacinadas, justamente porque não havia essa conectividade entre as unidades. Então, de lá para cá teve grande investimento e grande avanço, e aí eu acho que a cereja do bolo foi agora, né, com plataformas como a da Sensidia e inteligência artificial que facilita cada vez mais essa adoção de conectividade. A gente teve que sair, mas lá atrás, antigamente, era exporta para um Excel, importa, faz depara, trata erro a erro, e quanto maior o volume de dados, maior era a dificuldade. Inclusive, né, cara, assim, se bem me recordo, você me corrige, né, que você vive esse mundo, né, e até a RNDS, né, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, disponibilizou a API, né, se não me engano, até no formato FHIR, né, para justamente reportar os casos de Covid, né? Assim, foi quando saiu. Algum projeto que você participou disso, ou chamando essa API, conectando com essa API da RNDS? Eu participei na época se conectando a ela. Foi um projeto bastante surpreendente pela velocidade que o Ministério da Saúde conseguiu desenvolver. Também era necessidade também do Brasil naquela época. Nacional, mundial, né? Mas nos bastidores ali, todo mundo doido, né? Porque assim, eles fizeram muito rápido, a gente tinha que fazer muito rápido para enviar os dados. No fim deu tudo certo, né? Então saiu o aplicativo lá na época, o Conect SUS, né? Que aí agora, eu acho que todo mundo viu o ganho, né? Depois, agora eu tenho as vacinas na minha mão. Então isso é a pontinha até do Open Health, né? Para as pessoas. Então agora quando você vai, principalmente quem viaja para o exterior, né? Que tem que comprovar vacina na época do Covid e outras também. Então, muito fácil, você sempre tem na palma da mão, entra, acesso, vai ser semelhante o Open Health, né? Nessa questão. Seguimos nesses desafios de conectividade. Até convido todos, né, que tenham interesse assim, a participar. Agora eu falei, pelo ganho na saúde, não é uma área que tem crescido bastante, assim, uma área bastante desafiadora também para quem gosta de desafios. Eu particularmente acho que quem gosta de tecnologia gosta de desafio, né? Que a gente tem que se renovar todo dia, tem que pensar em novas soluções todos os dias. Mas é isso, vamos em frente aí com esses... Pô, legal. E aí, né, o Marcelo, a gente estava falando muito assim dos desafios de conectividades, né? E aí, pegando um pouco mais no gancho entre instituições, né? Claro que o Open Health, a gente está falando aqui que, cara, visa melhorar, ter uma padronização de acesso aos dados, que justamente para democratizar o acesso, enfim, criar novos serviços. E foi essa a premissa, inclusive, do Open Finance, né? Assim, os dados, primeiro que os dados são das pessoas, né? Elas podem compartilhar com as instituições a fim de prover, de ter melhores serviços ou serviços mais especializados, né? Esse era e é ainda, né, o pano de fundo do Open Finance. Quando a gente está falando, qual que é o estado atual hoje, quando a gente está falando de conectividade entre as instituições, né? Ainda assim, a API está longe de chegar para todo mundo, seja privadas ou governamentais. Como é que você está vendo ainda essa questão mais de conexão com o ecossistema? Eu acho que o desafio hoje é, no público, falta de investimento. Então, assim, grandes cidades e grandes municípios, eles até conseguiriam. Mas vamos pensar nessas cidades de interior, municípios pequenos. Eles não têm recurso, não têm uma equipe para desenvolver essas APIs, essas integrações. Então, para o Open Health atingir todo mundo no setor público é um desafio em questões a locais mais afastados, municípios menores. No privado, tem a questão de protecionismo do dado. Que foi algo que até o Open Bank, o Open Finance passou lá no início, até vir um banco central regulamentar e por assim só, fazer entender o ganho que teria aquilo, né? Então, é óbvio que cada rede quer
crescer e faz parte da sua estratégia. Então, o desafio é conscientizar todo mundo o ganho que isso vai trazer para os pacientes, né? E consecutivamente, traz ganho para todo mundo também. Então, que o governo apoie esses municípios de alguma maneira para que eles tenham poder de desenvolver as APIs. Eu acho que é questão de foco mesmo. A API, eu acho que, por mais que a gente fale aqui dos desafios do FAI, de padrões e outras coisas, mas são desafios que conseguimos vencer. Então, eu digo pelo projeto que a gente está fazendo aqui, a gente vai disponibilizar a API, que a pessoa vai poder conectar, vai enviar e vai estar dentro do padrão FAI. Mas, do outro lado, será que as prefeituras menores vão conseguir ter uma equipe que vai ter a capacidade de desenvolver aquela API, vai integrar rápido, vai ter um sistema no ar 24 horas também, para aquele dado estar sendo transmitido em tempo real? Então, são os desafios aí de logística, digamos assim, que foge até a tecnologia aqui, né? E que as instituições privadas vejam o ganho, né? E outro ganho, baseado agora, comparando até o Open Finance, né? Que gosta de trazer produtos especializados e melhorar também, né? Acho que um grande problema que a gente vê hoje são os planos de saúde, né? Fica aquela sensação que é muito caro, mas o plano de saúde fala que está recebendo muito pouco e tal. Então, eu acho que se o plano de saúde tiver acesso ao seu histórico detalhado, ele vai conseguir te dar produtos e preços mais de acordo com cada pessoa ali também. Talvez isso vai mexer um pouco nesse mercado aí de ofertas de saúde, por assim dizer. Às vezes até o particular, né? Aquele atendimento particular com o médico também pode ser que mude um pouco. Espero que seja positivo esse ponto. Legal. Marcelo, a gente está falando muito de panorama de cenário atual, né? E, cara, o que você está vendo então de futuro aí, de tendência, né? Assim, dentro ou fora desses conceitos aqui, em termos de tecnologia, né, especificamente, né? Você está vendo um novo modelo arquitetural, uma nova forma de desenvolver, enfim. O que você está vendo aí no futuro que tange aí seja inteligência artificial, interoperabilidade, ou Open Health, enfim, ou qualquer outra tecnologia inerente aí ao setor de saúde, Marcelo? Eu acho que vão vir muitas mudanças ainda, né? A IA por si só já impulsiona e facilita muitas coisas. Uhum. Já tem até uns conceitos do zero ETL, que eles chamam zero ETL, né? Que a IA já vai ter uma inteligência de entender que aquele dado é de saúde, já organiza e tal, e facilita essas integrações. Então vai tirar toda essa barreira de integrações e facilitar essa comunicação. Então vai ser cada vez mais natural a conectividade dos dados entre as instituições, entre os sistemas. E com o dado sendo consolidado, aí vai abrir várias outras novas portas, né? Baseado na minha experiência, que é mais para o setor público, eu acho que até para que evite pandemias como o Covid, né? A gente vai conseguir, principalmente epidemias, né? Porque com um estudo ali via machine learning, GenAI também, ela vai ajudar nessa grande massa de dados, fala assim, ó, nos meses de março a abril, determinada doença costuma subir, e já fala até a faixa etária, sexo e tal. Então, com isso, o governo vai conseguir fazer campanhas mais assertivas, mais de preparação para evitar essas epidemias, né? Para as instituições, um case que nós conseguimos ali junto a São Paulo foi, por exemplo, melhorar a assertividade no faturamento hospitalar, né? Mostrando para ele onde que poderia gerar redução de custo, onde que ele pode aprimorar a organização de documentos e tal dentro do sistema. Igual foi aquela conta hospitalar que é muito complexa, a gente terminou facilitando aquela análise para eles. Com isso, eles conseguiram ter uma eficiência melhor no aproveitamento do dinheiro público dentro das instituições. Então, isso já retorna, porque eles já têm aquele orçamento, retorna, eles já conseguem investir em mais equipamento, em mais coisas. Então, assim, a IA eu acho que vai conseguir ajudar bastante coisa, só que a IA só vai acontecer se tiver a interoperabilidade do dado e essa conectividade para tudo estar ali. E já é presente, e eu acho que vai ser cada vez mais presente aí ao longo dos próximos anos. Nós precisamos, né? A saúde tem que estar mais conectada e mais inovadora. Legal. Marcelo,
Bacana demais. A gente está chegando ao final do nosso podcast aqui, do nosso papo. E aí, pergunta final aqui que eu queria fazer para você, né? Nosso foco aqui, como eu disse lá no início, né? Assim, são para pessoas técnicas e desenvolvedoras, né? Que querem se aprofundar nesse mundo. E aí, cara, o que você deixaria aí de recado, então, para as pessoas desenvolvedoras, né? Assim, e arquitetos, enfim, especialistas, do que se especializar, que tipo de arquitetura estudar, que tipo de tecnologia, de framework, de linguagem, que tipo de conselho você daria aí para as pessoas se tornarem cada vez mais especialistas nessas tecnologias que a gente está falando aqui, né? De interoperabilidade, o que você diria aí para os nossos ouvintes aí? Eu diria que hoje, apesar, principalmente quem está no início de carreira, vou direcionar um pouquinho para quem está no início de carreira aí, que é muito dito sobre novas linguagens, né? Mas eu sou mais do feijão com arroz do que funciona. Então vai para o Java, API, o Hash, os conceitos clássicos ali acho que são os que funcionam melhores. Da área da saúde, não tenha medo. É super gratificante, como eu falei, né? Até ao longo aqui, quando nós fazemos as entregas e vemos que aquilo melhorou, nem que seja diminuindo a fila no atendimento, facilitando. Para quem a parte de dados, né? Agora assim, de lake, essas questões, ferramentas muito boas que eu tenho usado agora, né? Além da AWS em nuvem, que é muito bom, né? RDS, Databricks também funciona super bem, então acho uma carreira brilhante também, engenheiro de dados. Desmistificou um pouco aquele do cientista de dados, né? Que era que eu brincava que era até um unicórnio que ninguém achava, né? Então hoje já está mais organizado, uma área bastante boa de se trabalhar, né? Teve aquele grande boom do Big Data, né? Vários conceitos, então hoje já está bem sólido já a carreira, acho bacana também. Sempre cibersegurança, né? Hoje também, felizmente, a gente sempre sofre atentados e tal, então tem que estar preocupado com segurança, cibersegurança também, área bastante promissora, acho que tem bastante mercado para o futuro. E dentro de integrações aí, eu acho que, para mim, é um caminho sem volta plataformas como a SenCity. Eu acho que já tem tudo num local só, facilita deploy, facilita auditoria, facilita acionamentos, né, quando tem problema. Você faz rápido ali, assim, na Liberty foi um divisor de águas, determinados fluxos que levava, por exemplo, a questão da API, de você gerar um pacote, colocar para teste, colocar em produção, hoje eu faço em 1 dia, 2 dias dentro da SenCity. Então, também estudarem essas plataformas, recomendo a da SenCity também, que é a que eu uso, que funciona bastante. Legal. Então, assim, segue em alta o mercado de tecnologia e essa parte de interoperabilidade e conectividade. Legal. Marcelo, muito obrigado, então, por esse papo aqui, muito enriquecedor. Cara, demais, aprendi bastante aqui. E, gente, é isso aí. A gente encerra por aqui, agradecendo novamente o Marcelo aqui. E tamo junto aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael, pelo convite. Qualquer coisa pode me procurar, Marcelo Bianco, lá no LinkedIn, mandem mensagem. Estou aberto aí a responder a todos. Perfeito. Valeu!